A partir de agora, pode mandar o nome, tá? Por favor. Quem tá aí presente, manda um nome a partir de agora, porque já está gravando. Isso vai valer como chamada, ok? E aí, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, né? Relacionadas à nossa sala de aula virtual. Bom, deixa eu abrir aqui. A nossa sala de aula virtual, ela ainda não tem todos os alunos matriculados, tá? Então, se não me engano, a sala de aula de vocês, virtual, tem 37 alunos. Então, se nós somos aí uns 45, tem gente faltando entrar, tá? E é por essa sala de aula virtual que vocês devem me entregar as atividades, né? E aí, eu hoje, a hora que acordo, meu celular com um monte de mensagens de alguns alunos do nono ano, tá? E aí, o que que eu quero esclarecer para vocês? Bom, aqui você já tem uma atividade que era para ter me entregado até ontem à noite, certo? Que foi o mapa mental sobre o tema da Revolução Verde. Tudo bem? E aí, eu tive 31 pessoas que me entregaram o mapa mental. Sendo que algumas pessoas me entregaram com atraso. O que é isso? Concluída com atraso. Pessoas que enviaram depois do horário, tá? Então, inclusive, se eu clicar, por exemplo, eu vou abrir aqui do Yuri. Deixa eu ver se é Yuri mesmo. Meu nome não Caraca, aparece. que da hora esse aplicativo, né, Bia? Ele Você tem tem uma tudo opção para ver, perfeito, né? sabe? Então, Ele deixa tudo registrado com a hora que você entrega e assim por diante. Deve ser o Yuri, né? Essa pessoa aqui. Então, ó, isso daqui apresenta para mim o trabalho dele. Eu consigo imprimir, consigo baixar, consigo salvar no Google Drive. Aqui, eu consigo colocar nota. Imagina que ele fez uma coisa nada a ver. Eu coloco a nota dele aqui, nota 0. Se eu colocar devolver, o Yuri vai receber uma notificação no e-mail dele. Ou se ele tiver o aplicativo no celular, vai aparecer como no aplicativo, olha, você tirou 0 de 100 pontos. Então, valia 100 pontos, você tirou 20, você tirou 50, tirou 100, tirou 80, tá? Se eu clicar em devolver. Se eu não clicar em nada, ele não vai receber notificação nenhuma, tá? Eu consigo ver o dia e a hora que ele enviou, tá? E assim para os demais. Por que está nota temporária aqui? Porque eu não devolvi para ele. Se eu devolver agora, essa nota vai ficar aqui, ó, como nota final. Só que eu, Bia, posso alterar, tá? Isso daqui. Eu posso colocar algum comentário, então, por exemplo, ok, recebido, tá? Então você deve estar acompanhando. Eu posso postar isso daqui, ok, recebido. Então ele vai receber lá uma notificaçãozinha que eu conversei com ele, que eu mandei algum recadinho para ele, tá? Então, dá para ver que tem gente que ainda não mandou e tem gente que mandou com atraso, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, quando aparece para mim como devolvido, é que você me entregou essa atividade. Para você também aparece como devolvido. Se aparece apenas como atribuído, não aparece, aparece para você como atribuído, significa que você não me entregou. Se o prazo de envio já encerrou, aparece aqui ó, como pendente, tá? Que você ainda não me entregou essa atividade, tá? Pessoal, quando a gente terminar esse bimestre, esse segundo bimestre, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, nessa aba de pessoas, aliás, pessoas não, de notas, e eu vou conseguir ver todo mundo que está matriculado na minha turma, tá? No caso do nono ano, tá? E aqui vai estar o relatório de cada um. Imagina se eu passar 10 atividades. As 10 atividades estarão aqui, tá? Vai ter a nota que cada aluno tirou na atividade. Então, no caso aqui do Yuri, dei 0 para ele, por exemplo, tá? Porque ele está como rascunho, porque eu ainda não salvei isso, tá? Depois eu vou modificar. Então, aqui vai ter todas as tarefas que vocês vão apresentar para mim, certo? Se você não me apresentar, imagina que, por exemplo, a Alana, de todas as atividades que eu postei, a Alana não postou nenhuma. A dela vai ficar vermelhinho aqui, ó, pendente, por exemplo, como desses colegas aqui. Significa que a Alana não me entregou, certo? Tudo bem? E aí, algo que eu queria comentar com vocês é o seguinte: teve gente que me mandou um monte de mensagem ontem, acho que foram 4 alunos do nono ano, e aí, assim, eu vi hoje cedo, porque já era 10, 11 horas da noite quando eu fui ver, né, que eu vi hoje cedo, que era a mensagem, já estava dormindo esse horário, nesse frio, bem capaz que eu vou ficar sentado numa mesa na cozinha, passando frio à toa, tô embaixo da minha coberta, já querendo descansar para o dia seguinte, né?
Eu tô ficando, turma, o dia inteiro por conta de vocês. Então, eu trabalho em 2 escolas, tenho 9 turmas em que eu dou aula. Então, eu fico o dia inteiro por conta de aluno no WhatsApp, por e-mail, da forma como eles conseguirem me contactar. E aí, você me manda mensagem às 11h30 da noite, é uma sacanagem muito grande, né? Uma que, por exemplo, se meu celular estiver do meu lado e começar a vibrar, você vai me fazer acordar por conta disso. E ingenuidade sua se você acha que eu vou conseguir te responder às 11h30 da noite para te ajudar, tá? Quando eu coloco que o prazo de uma atividade é para ser entregue até às 11h59, não quer dizer que você tem que entregar às 11h59. Da mesma forma que teve gente que fez atividade no mesmo dia, né, entregou, você pode entregar às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da noite, o problema é seu. Só que não vai querer me tirar dúvida comigo 11h30 da noite se o prazo para entregar é até meia-noite, tá? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, tá? Como que você verifica, quando você acessa, se o seu chegou, como o Gabriel me perguntou aqui no bate-papo? Quando você abre pelo celular, no aplicativo ou no próprio site, quando você entrega, aparece devolvido, tá? Significa que você me entregou, tá? Se aparece A Bia falou no tutorial isso, não falou, Bia? isso, se aparece atribuído, significa que eu atribuí uma tarefa a vocês. Agora, se aparece devolvido, significa que você me entregou, ok? E dentro do prazo, você inclusive pode apagar e postar outro. Porque, como eu comentei lá no vídeo, exatamente como o Gabriel Pérez falou. Ah, ao invés de mandar a foto do meu mapa mental, mandei uma selfie minha. Eu não quero avaliar a sua selfie, eu quero avaliar o seu mapa mental. Então, tem como você ir lá apagar e colocar outro dentro do prazo. Se depois do prazo você apagar e colocar outro, vai aparecer lá que você entregou com atraso. E aí, ou eu posso negar a sua atividade, não dar nota para ela, ou eu posso colocar menos pontos, tá? Então, você tem que sempre ter cuidado com isso. Tudo bem? Certo? E aí, eu coloquei lá no 9º ano, agora há pouco, para já despachar para vocês, uma nova atividade, tá? Então, essa nova atividade, ela é para ser entregue no domingo até as 23h59, tá? Só que você vai conversar comigo às 23h59? Óbvio que não, né? Você vai conversar comigo, tirar suas dúvidas antes disso, tá? O que eu coloquei como atividade para você me entregar até o domingo às 23h59? Porque na segunda-feira eu já vou comentar com vocês sobre o fruto dos trabalhos. Você vai criar um meme. Todo mundo sabe o que é um meme? Tem alguém que não sabe o que é um meme? Todo mundo sabe o que é meme? Se for o mesmo que eu tô É pensando. aquele trem lá de engraçado, não é? Isso, aquelas piadinhas que tem no Instagram, no Facebook, babá. Sim. Entendi. Então, você vai criar um meme, só que tem que ter um tema, fonte de energia. Então, lembra que um meme é sempre uma piadinha, uma coisa engraçada. Você pode criar, utilizar próprias fotos, imagens que você pesquisar e digita aí no aplicativo, digita no, sei lá, no Word, no Paint, sei lá, o que você vai fazer. Ou você pode pesquisar nesse site aqui, ó. Eu já até postei lá no mural da sala virtual esse site. Esse site é um site gerador de memes, que você pode carregar a imagem do seu celular mesmo, ou você pode já pegar um modelo pronto. Se você vier aqui, eu clicar selecionar modelo de meme, vai aparecer 1 zilhão de modelos de memes para você. Então, você já pensou naquele tema, tá? Ah, eu vou fazer uma piadinha de tal coisa. Qual será que vai se encaixar melhor, tá? Aí você vai olhar aqui e ver qual é aquele que vai se encaixar melhor com aquele meme que você quer criar, tá? Tem que ter um assunto relacionado. Qual que é o assunto que a gente vai fazer nosso meme? Fontes de energia, que são aí fruto das nossas últimas aulas. Tudo bem? Certinho? Ô, Bi, Oi. eu tô com o nome da minha mãe, viu? Não, por exemplo, eu acho que o seu apareceu Kátia Risse, né? Pelo sobrenome. É Kátia o nome de sua mãe? É. Então, eu percebi lá. Quando eu for fechar a nota, se até lá eu não conseguir identificar, por exemplo, tem um 8º ano que tem um aluno chamado Joker Gamer, acho que é isso mesmo o nome do menino. Aí eu fico assim, gente, se eu pegar a listagem de chamada e for pesquisar o Joker, não vou ter,
né? Tem um outro do oitavo ano, o oitavo ano é o que tem nome mais engraçado. Tem o potato, né? Potato Guns, é esse o nome do Vou menino. mudar meu nome também. Aí é o seguinte, se eu for procurar na listagem, não vou ter nenhum Potato Guns, né? Então, mas algumas vezes, algumas atividades, vocês vão tirar foto, eu pedi para vocês colocarem um nome nítido para eu conseguir ver, né? Por conta disso. Porque às vezes você está matriculado lá com o seu próprio nome, tá? João, não sei das quantas, né? Mas pode ser que tá escrito Potato Guns, e aí eu não vou saber quem que é o Potato, né? Então, lá no final, às vezes eu posso perguntar quem que é o tal do Potato, ok? Então, pessoal, tem esse site aqui que você pode utilizar essas imagens, ou se você jogar no próprio Google Imagens, tem 1 milhão de fundos para você utilizar como meme, né? Então, você pode aí ficar à vontade para pesquisar. Eu dei essa sugestão desse site aqui, eu achei que usa muito fácil, pelo celular é facinho de mexer, pelo computador é facinho de mexer. Gerou o seu meme, você vai lá na nossa atividade, para vocês aparece aqui enviar atividade, né, o seu trabalho, uma coisa assim, e me manda do mesmo jeito, tá? Turma, não é porque o prazo é até domingo, às 23h59, que você tem que mandar esse horário. Você pode mandar a hora que você quiser, certo? Dentro do prazo. Tudo bem? Certinho? Beleza. Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? E aí, o Não, não. seguinte, eu comecei a falar com você sobre essa sala de aula virtual na sexta-feira. Então, tem até gente até hoje que falou, Bia, não consegui, mas vai me falar 11 horas da noite de ontem que você não conseguiu acessar a aula, né? Então, vamos dar uma alertada aí, certo? Pessoal, dando continuidade a esse assunto, né, de fontes de energia, ontem eu comentei com vocês das fontes de energia que utilizam água, no caso, as usinas hidrelétricas, né, que é considerada uma fonte de energia super limpa, que acaba por não gerar resíduos, né, mas que, infelizmente, o uso dessa fonte de energia, ela não está livre de problemas, como foi o caso daquele acidente da usina na Rússia que eu mostrei para vocês, né? Um outro caso que a gente vai falar hoje é de uma geração de energia, uma fonte de energia que é extremamente polêmica, tá? Por que ela é polêmica? Porque, de fato, ela não gera nenhum tipo de resíduo na atmosfera. Só que essa produção de energia, ela pode causar uma série de complicações, né? Como que acontece a geração de energia através aqui nas usinas nucleares? Então, o que a gente observa? Aqui eu tenho um reator nuclear, aonde, se vocês observarem esse GIF aqui, um átomo é chocado com o outro, né? E aí vai espalhando as ondas de choque. Então, essa fissão, elas acabam gerando muito calor, tá? Esse calor que vai sendo gerado, ele acaba possibilitando, então, esses átomos, eles são levados a entrar em colapso aqui dentro, nessa área aqui, chamada de reator. Esse calor vai provocar aqui um superaquecimento da água que está na área chamada de refrigerador, tá? E aí, a água que está aqui, ela vai começar a esquentar. Então, eu tenho o vapor sendo formado. O vapor, quando é formado, todo mundo já viu uma panela de pressão funcionando, né? Que fica girando aquele pininho em cima. Por que que gira? Por conta da pressão que acaba saindo dali de dentro, né? E aí, aqui dentro de uma usina nuclear, é o mesmo princípio. A água que está aqui, ela esquenta, ela aquece e acaba evaporando. Esse vapor de água acaba girando uma turbina. Essa movimentação mecânica, essa energia mecânica é convertida pelo gerador em energia elétrica, que vai para as distribuições e chegam até a nossa casa, até nossas residências, tá? E aqui, aquele vapor de água vai se condensar e vai voltar para o processo ou ser utilizado ali no meio do oceano ou de um rio, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona uma usina nuclear, tá? Tudo bem? E aí, o seguinte, esse tipo de produção de energia, ela é um processo que ele é muito bom, produz energia a um custo muito pequeno,
Por outro lado, se houver qualquer tipo de falha, pode acontecer uma catástrofe gigantesca. Por quê? Os materiais que são utilizados no reator são materiais extremamente radioativos. E se houver algum tipo de problema em que esse material não consiga ser isolado, ele pode contaminar uma grande quantidade de áreas, que podem ter pessoas, podem ter animais, água, solo, vegetação e assim por diante. Um exemplo do risco que a gente corre com o uso da energia nuclear é o acidente que aconteceu na usina de Chernobyl, lá na Ucrânia, no ano de 1986. Tá? Então, aqui a gente observa uma imagem real de uma usina nuclear em que um reator, aonde acontecia a fissão do urânio, acabou não sendo resfriado, então houve um superaquecimento e uma grande explosão. Tá? E aí, essa explosão dessa usina nuclear, ela acabou provocando uma série de problemas, né? Principalmente porque em 86 a gente estava vivendo o período da Guerra Fria, né? E a Ucrânia ficava dentro da área socialista, dentro dos países da União Soviética. E quando aconteceu esse problema, esse vazamento de radioatividade por essa explosão, a União Soviética tentou esconder esse acidente enquanto a radioatividade estava sendo emanada por aí, certo? E o que acabou acontecendo? Essa radioatividade estava sendo emanada e transportada pelo vento para as áreas cada vez mais distantes. E essa radioatividade acabou provocando uma série de mortalidades de pessoas, de animais, contaminou as plantas, as águas em áreas cada vez mais longe, tá? E aqui a gente tem uma sala de controle, que é uma foto real de uma sala de controle da usina nuclear de Chernobyl, aonde se controlava, né, a temperatura, a quantidade de água, a pressão dentro dos reatores e assim por diante, né? Então essa sala ela foi bastante tratada num negócio que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Então, essa imagem é uma imagem real antes do acidente, tá? E foi a partir dessa sala de controle que uma ordem equivocada acabou levando à explosão daquela usina lá. E aí, pessoal, nas proximidades da usina de Chernobyl, tinha uma cidade operária, uma cidade onde a maioria das pessoas que moravam ali eram pessoas trabalhadoras, que trabalhavam tanto na usina quanto no processo de extração do urânio para abastecer a usina de Chernobyl. Essa cidade chama-se Pripyat, tá? E aqui a gente tem algumas fotos para comparar como era antes do acidente de Chernobyl e como era depois. Essa cidade ficava a menos de 5 quilômetros de distância da usina, né? Então, ela foi a cidade que foi primeiro atingida por essa usina, pela radioatividade, né? Então, essa cidade ela teve que ser evacuada imediatamente, não foi bem imediatamente, demorou um pouquinho, né, para que a população saísse daqui, justamente porque o governo soviético tentou abafar o caso que estava acontecendo. Então, essa cidade acabou virando uma cidade fantasma, todo mundo teve que ser obrigado a sair daqui. Então, se vocês pesquisarem mais a fundo algumas imagens, dá para ver que tinha panela sobre o fogão, né? Brinquedos jogados no chão. Você pode ver que tinha potes de shampoo nos banheiros, que as pessoas tiveram que do dia para a noite pegar suas coisas e sair correndo. Tiveram Ô, Bia, eu vi um que vídeo lá, um cara foi visitar lá, aí, tipo, ele foi numa escola, tipo, material, como é que o chama? mesmo Caderno, tempo, né? Então, lápis, sobre as borracha, tudo em cima carteiras, da né? mesa. Exato, exato. Tem um canal de um cara, talvez vocês devam conhecer, é o Fê Castanhari. Quando teve a Olimpíada da Rússia, a Copa do Mundo da Rússia, ele foi convidado, por ser um influencer muito grande no Brasil, para poder cobrir a Copa lá na Rússia. E aí ele foi, e claro, né, ele muito curioso foi fazer esse turismo na cidade de Pripyat. Hoje você pode fazer turismo lá, só que você tem que ir com uma agência, você tem que utilizar uma série de equipamentos, de roupas e tudo mais, né? Não pode ficar o tempo que você quiser, você pode ir só até um determinado lugar. E nesse canal ele explica direitinho como que foi feita a evacuação, como é que foi o acidente, como é que você faz para chegar lá.
tá? Então, do Fê Castanhari. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar o link desse vídeo lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, para vocês verem. É ótimo o vídeo dele. Eu assisti o ano passado, pela indicação de uma menina, que hoje está no primeiro ano, que ela assistiu o vídeo dele. E é ótimo, extremamente didático. Muito bem. Inclusive, ele explica o que a radioatividade faz no corpo humano e tudo mais. Tá? Depois, se alguém quiser assistir. Eu vi esse vídeo, ele tem um aparelhinho que ele mostra a quantidade de radiação que tem no lugar. Né? Exato, é. Isso mesmo. Tá? Então, depois, se alguém quiser, eu mando o link lá para quem não conhece esse vídeo ainda. Tá? Então, aqui, né, mais uma comparação de antes e depois, hoje totalmente abandonado, né? Aqui, uma área que era provavelmente de um clube ou de de alguma escola, assim, totalmente diferente, né? Nem água mais tem, todo abandonado, dá para ver que, tipo, ninguém mais usou, ninguém mais chegou nesse local. E aí, se os danos fossem somente em Pripyat, estaria ótimo, né? Muitas pessoas começaram a sofrer com a radiação. Então, pessoas que já eram adultas começaram a desenvolver algumas anomalias, como desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de anomalias de ordens genéticas, anomalias de ordens hormonais e assim por diante. E, por exemplo, algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, tiveram problemas, inclusive, durante o processo de geração de uma vida, né? Então, havia modificações genéticas que, se a mulher estivesse grávida ou se ela estivesse contaminada com a radiação e engravidasse, ela acabava dando origem a anomalias mesmo, né? Então, crianças com más formações, como, por exemplo, pessoas siamesas, com membros extremamente mal formados, ou então, né, com a macrocefalia, pessoas que acabaram tendo seus órgãos sendo definhados por conta da radiação. Então, por anos, a gente observou esse tipo de coisa acontecendo dentro da Europa, fruto dessa radioatividade que aconteceu desse acidente, né? Algo que aconteceu lá em 1986, tá? A gente pensar, é algo lá do passado, tá? Desde que aconteceu esse acidente da usina de Chernobyl, o mundo ele tem buscado não depender do uso da fonte de energia nuclear, tá? Então, tem sido cada vez mais desativadas usinas, e aquelas usinas que não são desativadas, são feitos muitos estudos para que elas sejam cada vez mais seguras, né? Só que alguns países ainda continuam utilizando, como é o caso do Japão. O Japão é um país muito pequeno e muito pobre em recursos que vão oferecer fontes de energia. Então, uma das alternativas que eles conseguiram encontrar para abastecer a sua necessidade de energia elétrica foi através da fonte nuclear de energia, né? Então, por todo o território japonês, nós temos muitas usinas nucleares. Só que qual que é o problema? O Japão, se vocês já prestaram atenção em alguma aula minha, ele é formado por várias ilhas, né? Essas ilhas estão sobre 3 placas tectônicas diferentes que estão se movimentando. Então, essas ilhas todas, elas sempre são alvos de terremotos, alvos de vulcão, né? E assim por diante. E aí, imagina só o risco que isso não oferece, né? Para quem mora naquela área muito próxima aonde tem uma usina nuclear. Nessa região aqui, na ilha de Fukushima, na cidade de Fukushima, no Japão, aqui é uma área onde tem uma usina nuclear, certo? Aqui, esses prédios que estão aparecendo aqui embaixo são reatores, onde acontece aquela fissão dos nêutrons ou então de átomos, e aí eles utilizam a água do mar para resfriar esses reatores, porque aí gera o vapor de água, esse vapor de água ele move aquelas turbinas, as turbinas elas vão transformar energia mecânica em energia elétrica. Perfeito, funcionamento ideal, pertinho. Só que, como eu acabei de falar, no Japão nós temos uma atividade tectônica muito intensa. E aí houve uma movimentação de placas tectônicas que fez com que a cidade de Fukushima fosse atingida por grandes tsunamis. O que é tsunami? São aquelas ondas gigantescas com mais de 30 metros de altura. O que é 30 metros de altura, Bia? É o equivalente a um prédio de 8 andares. Tá? E essas águas, quando elas chegam à superfície terrestre, né,
elas vêm com uma força muito grande. E aí, essa tsunami provocou um problema no resfriamento do reator número 4, que é esse daqui que eu estou circulando. E aí, a água, ela não estava conseguindo chegar aqui nesse reator para resfriá-lo. O que aconteceu com esse reator? Ele superaqueceu e a partir do momento que ele superaqueceu, esse reator, ele explode. Tá? Quando ele explode, esse reator explode, começa a vazar junto com ele radioatividade. E aí, imediatamente, soou um sinal de alerta para que a população evacuasse essa área. A população evacuando essa área, começou uma pesquisa de medição. Qual é o local máximo que essa radioatividade vai alcançar, né? Aí, a partir desse momento, cerca de 200 quilômetros ao redor dessa usina teve que ser totalmente evacuado. 200 quilômetros. Pessoal, isso é muita coisa. 200 quilômetros é mais do que daqui a Pouso Alegre, daqui a Varginha, é quase ida e volta. Então, é muito longe, né? Imagina a quantidade de pessoas que não vivem no raio de 200 quilômetros aqui no Brasil. Imagina lá no Japão, que é um formigueiro humano, né? E essas pessoas, elas tiveram que se ausentar desses locais exatamente para preservar a sua vida, preservar a qualidade da sua vida, a sua saúde e tudo mais. Em pouco tempo, em poucos meses, o Japão conseguiu cessar totalmente a emissão de radioatividade. A cidade de Fukushima já pôde ser novamente povoada, só que ao redor, bem aqui próximo, a usina que ainda não, mas a cidade como um todo já pode ser povoada novamente, tá? Então, esse acidente de Fukushima em 2012 reacendeu o debate se o mundo precisa continuar dependendo das fontes de energia nuclear ou não, né? Porque se houver um acidente, pode ser muito catastrófico se não agir de maneira muito rápida, muito segura, né? E aí alguém me mandou no bate-papo o seguinte, se o Japão ele tem esse tanto de ilha, por que não usa energia hidrelétrica? A energia hidrelétrica, eu utilizo ela em rios, tá? E quais são as condições necessárias para eu produzir energia hidrelétrica, né, através dos rios? Eu preciso ter rios grandes, com grande volume de água, que corram em área de desnível, de planalto de escarpa. O Japão é muito montanhoso, tem muito rio, beleza. Só que o Japão ele é muito pequenininho, certo? E as hidrelétricas, para produzir uma quantidade de energia satisfatória, eu preciso inundar uma área muito grande, coisa que o Japão não tem. Então, por isso, a produção de energia elétrica lá vinda das hidrelétricas é inviável. Talvez uma alternativa que o Japão poderia ter era a produção de energia maremotriz. O que é energia maremotriz? Se alguém já foi ao mar, ou então quem já viu algum vídeo, percebe que no mar tem muitas ondas, certo? Então eles instalam como se fossem braços com algumas plataformas que elas vão se movimentar com a força do mar, tá? Do mar se movimentando das ondas. E aí esse movimento mecânico acaba sendo convertido em energia elétrica e aí vai distribuindo para as casas, tá? Mas uma fonte de energia que é muito utilizada, além da energia nuclear lá no Japão, é a energia geotérmica. O que é a energia geotérmica? Como o Japão tem muitos vulcões, eles vão acabar utilizando essas áreas que têm muito do magma chegando à superfície para fazer com que grandes caldeiras fervam essa água, o vapor de água mova turbinas, as turbinas transformam a energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, isso que é uma usina geotérmica, tá? Mas, ainda assim, a energia nuclear é extremamente utilizada, tá bom? Alguém quer fazer um comentário por enquanto? Não? E aí, coloquei uma reflexão para a gente fazer, né? Se, por exemplo, na usina hidrelétrica tem acidente, se na usina nuclear tem acidente, se quando eu uso as energias fósseis, como carvão, petróleo, são poluidoras, como eu vou escolher a melhor fonte de energia? Como que eu vou optar por fazer a melhor escolha, né? Como que eu vou fazer essa escolha? Que argumentos eu vou levar em consideração? Então, o país, turma, isso pode ser questão de prova, tá? Não só para mim agora, mas para futuras aulas também, né? Futuras provas que outros professores podem aplicar e tudo mais. A escolha
por uma ou outra fonte de energia, vai primeiro levar em consideração os recursos naturais que você tem no seu território. Porque imagina, faz sentido eu criar uma usina fotovoltaica, que é uma usina que vai instalar aquelas placas solares que vai pegar a luz do sol e converter eletricidade no local onde fica nublado quase o ano inteiro? Não, é o exemplo da Inglaterra. Grande parte do ano na Inglaterra, o dia fica sempre nublado, quase não tem incidência de sol. Faz sentido o governo investir em energia solar lá? Não, o tempo fica nublado, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma abundância muito grande de rios. O que seria mais vantajoso? Criar hidrelétricas ou criar usina nuclear? Uai, o que oferece menos risco vai ser a usina hidrelétrica e não a nuclear. Eu posso até utilizar energia nuclear também, mas qual que vai ser a minha maior fonte de energia? A água do rio, né? O Brasil, por exemplo, tem as usinas de Angra, né? Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, mas a gente não depende disso, nem o estado do Rio de Janeiro é abastecido por essas duas usinas, tá? Então, assim, foi um projeto muito dispendioso do Brasil, basicamente para gastar dinheiro nosso, né? O meu entendimento foi isso que foi feito. Então, o país, ele vai optar por adotar uma ou outra fonte de energia, pensando em quais recursos ele vai ter em maior abundância no seu território, ok? E claro, nem todo o território ele vai ter em cada parte dele as mesmas condições. Por exemplo, aqui na nossa região sudeste, nós temos muitos rios que correm em áreas de planalto de escarpa, que são excelentes para produzir energia hidrelétrica, por conta daquele desnível que eu mostrei para vocês antes. Só que lá na região norte, na região amazônica, nós temos muitos rios e esses rios correm em área de planície. Será que eu construir uma usina hidrelétrica ali vai valer a pena? Não, porque eu teria que gastar muito para criar aquele desnível, certo? Então, o gasto não vai compensar. Sem contar que eu vou inundar uma área de floresta muito grande. O que tem lá nessa floresta? A maior riqueza de biodiversidade do mundo, né? Então, eu não posso pensar que eu vou construir uma usina hidrelétrica lá na Amazônia e vai ficar tudo bem, né? Os prejuízos ambientais precisam ser calculados, né? Da mesma forma, como, por exemplo, em Natal, nós temos a maior usina eólica do Brasil. O que é a usina eólica? Onde tem aqueles cataventos gigantescos que vão ser movidos pelo vento e que lá no meio desse catavento tem os geradores que vão pegar essa energia mecânica das pazinhas do vento movimentando, sendo transformados em energia elétrica. Faz sentido eu querer instalar energia eólica aqui em Alfenas? Não, gente. Aqui em Alfenas quase não venta. E quando venta é muito pouquinho. Agora lá em Natal é uma ventania muito forte e constante o ano inteiro. Então, tá vendo como que eu vou optar por fazer uma escolha ou outra? Não é porque o Brasil tem muito rio que dá para instalar uma usina hidrelétrica de cima a baixo do país, né? Eu preciso avaliar qual é a disponibilidade de recurso que eu tenho. Qual é a forma mais barata de produzir energia? Que nem, por exemplo, uma das fontes mais caras que a gente tem de produção de energia hoje é a produção de energia através das termoelétricas, que eu queimo carvão mineral, certo? Então, sabendo que eu tenho outras fontes de energia mais barata, para que eu vou optar por isso? Porque a fonte de energia, ela encarece todo o processo. Imagina, por exemplo, você tem um supermercado. A sua conta de luz do supermercado vem R$ 2.000. Você vai ficar com esse prejuízo para você dos R$ 2.000, você vai tirar isso do seu lucro, ou você vai dividir esse valor de R$ 2.000 da sua conta nas mercadorias para o consumidor pagar. Você vai diluir isso nas mercadorias, certo? Só que quanto mais caro você paga pela luz, mais caro vai se tornar o seu produto. E aí pode ser que as pessoas prefiram comprar de outros locais ao invés de comprar o seu, né? Então, esse é um raciocínio muito básico para a gente pensar que um país, quando opta por uma fonte de energia, ele tem que avaliar vários fatores e não apenas um, ok? Alguma dúvida, turma? Não? Eu acho que eu falei um pouquinho demais no começo da aula e eu queria exibir para vocês o primeiro episódio da série chamada Chernobyl. Não sei se alguém aqui já assistiu, tá? Essa classificação indicativa é de 14 anos para essa série, é uma série lançada pela HBO o ano passado.
ela é curta, tem 5 episódios. Eu disponibilizei lá na nossa sala de aula virtual no meu Google Drive os 5 episódios. Eu quero passar para vocês o começo do 1, que mostra como é que aconteceu o acidente da usina de Chernobyl. Eu ia passar hoje, mas não vai dar tempo, tá? Então, na aula de segunda-feira, eu vou comentar algumas coisinhas com vocês sobre a tarefa que vocês fizeram, sobre o meme, e vou passar para vocês aí uns 15, 20 minutos do primeiro episódio da série Chernobyl. Não tem na Certinho? Netflix, não, Bia? Não tem, porque é da HBO, né? E é uma série que Aí, foi muito concorrente. premiada. Mas eu disponibilizei para vocês os 5 episódios, que a série é série curtinha, só tem 5 episódios, no meu Google Drive. Se você acessar a sua sala de aula virtual, tá lá. Acho que, se não me engano, eu postei ontem ou anteontem os 5 episódios, tá? Aí é só você clicar lá, ou fazer download, ou escolher onde você quer assistir, no site que você quiser assistir. Tá? Tem uns 5 episódios. Tá bom? Cada episódio tem mais ou menos duração de 1 hora e pouquinho. Tá? O primeiro episódio, quando eu terminei de assistir, eu até sonhei. Tá? Eu dormi sonhando a noite inteirinha com esse episódio. Porque aí vocês vão ver que tem muitas cenas reais que foram replicadas lá. Tá? Exatamente igual. Na próxima aula eu comento um pouquinho melhor com vocês. E aí, depois que vocês assistirem esse primeiro episódio, eu vou passar uma tarefa para vocês realizarem para mim. Tá bom? Mas não precisa ver em casa. A gente vai ver segunda-feira um pedacinho que eu quero que vocês assistam. Beleza, turma? Então, a tarefa é gerar o meme, tá bom? Se não conseguir, conversa comigo. Pode ser feito no computador esse, tá? O aplicativo de celular, alguém me perguntou isso aí, tá bom? Esse pode ser feito pelo computador, tá bom? Certinho? Beijo, gente. Fica com Deus. A aula vai acabar daqui a pouquinho. Falou, Bi. 15 segundos. Quem não mandou o nome, me manda, certo? Nossa. Lá no bate-papo, enquanto a aula não acaba. Tá bom? Vou aguardar aí. Agora, quem já mandou o nome pode sair. Tchau, Bia. Tchau, beijo. Tchau, Bia. Fica com Deus, Tchau, Bia. gente. Beijo.